Fala, samurai, beleza? E nessa aula estaremos agora, antes de podermos criar, todo o nosso projeto e colocar a mão na massa, eu preciso, antes de tudo, ensinar para vocês como funciona, o sistema de grid do Bootstrap, tá? Primeiramente, vamos entender o que seria um sistema de grid, beleza? Então, o que acontece? Sistema de grid seria uma forma de a gente poder organizar os nossos elementos aqui na nossa tela, beleza? Então nós temos uma página aqui em branco, nada mais do que como se fosse uma folha A4 em branco, beleza? E nessa folha a gente consegue estar, desenhando, escrevendo coisas nela, beleza? Seria como se fosse uma folha A4 em branca normal, beleza? E você consegue escrever as coisas. Porém, o que acontece? Se a gente não organizar nossos elementos na tela, vai acontecer que nossos layouts, vai ficar layout totalmente bagunçado, totalmente misturado, algo que não é legal, de se acontecer na questão de um website, uma landing page ou algo do tipo, tá? E para isso que nasceu aí essa técnica aí de grid, beleza? Então, eu já expliquei para vocês, mas só recapitulando, uma página HTML nada mais nada é do que pequenos blocos, certo? Então tem um bloco maior, tem um bloco menor e assim sucessivamente, beleza? Então aí o que acontece? Com o sistema de grid a gente consegue estar organizando esses blocos nas posições corretamente, beleza? Então a gente consegue estar colocando, por exemplo, um texto na parte de cima, a gente consegue colocar um rodapé na parte de baixo, a gente consegue colocar um menu na parte lateral e assim sucessivamente, tá? Por isso que é importante a gente aprender primeiramente sobre grids, beleza? E depois a gente começar a desenvolver o nosso projeto, tá? Então vamos lá. Então aqui a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui para poder aprender sobre grid é estar colocando, digamos assim, o nosso Bootstrap ao nosso projeto. No meu caso aqui já tenho tudo preparado, eu já tenho o link CDN aqui já do Bootstrap, beleza? Como também os arquivos scripts, tá? Lembrando, eu já ensinei a vocês a fazer isso, então se caso você não se lembre, aconselho você a voltar ao vídeo anterior e recapitular como que faz isso, beleza? Então aqui já está tudo funcionando corretamente. Então se eu colocar aqui um H1, só para a gente poder fazer um teste. Coloquei um H1 e aqui na minha página aqui ao lado você pode ver que apareceu aqui o meu texto, beleza? Então show. Então agora vamos começar a brincar aqui com o sistema de grid. Então, como eu falei para vocês também, o Bootstrap ele trabalha muito com classes, tá? Então no Bootstrap existe uma classe que se chama Container, beleza? O que seria isso? Isso seria uma caixa maior, uma caixa que vai englobar todos os nossos outros elementos, beleza? Entenda como isso, como se fosse uma caixa. E aí agora, eu posso estar colocando coisas dentro dessa caixa, beleza? Então, ou seja, se eu colocar aqui um H1, colocar aqui H1, title 01, colocar aqui um parágrafo, colocar aqui parágrafo 01, tô colocando aqui uma imagem, por exemplo, apesar que não vai ter nenhuma imagem aqui. Vou colocar aqui um botão, é só isso aqui. Então, ou seja, coloquei vários elementos dentro desse container, certo? E aí o que acontece? Você pode ver que meus elementos vão ficar um embaixo do outro, certo? Porém, o que acontece? Suponhamos que eu quero colocar agora que esse botão ele possa ficar lá na direita ali do título 01, beleza? Dessa forma que eu fiz aqui, eu já não consigo fazer isso. Por quê? Porque não existe nenhuma ordenação ali, que eu coloquei, especifiquei para o navegador. Geralmente, por padrão, existe uma ordenação do navegador, que é padrão em todos os navegadores, que é sempre colocar um elemento abaixo do outro, tá? Mas se a gente pegar esse exemplo, que eu quero colocar meu botão lá na direita, eu já não consigo fazer isso. Por quê? Porque não existe uma ordenação customizada minha, ou seja, não defini para o navegador, você vai fazer isso aqui, vai colocar o título 01 de um lado, vai colocar um botão no outro, ou seja, não existe isso no navegador. Então por isso que eu não vou conseguir fazer essa customização, digamos assim, tá? E aí agora eu te mostrei o problema, beleza? Que seria isso. Se eu quiser colocar os elementos em cada canto eu não consigo, porém com grid layout eu já consigo fazer isso sim, beleza? Então, ou seja, aqui agora dentro do meu container, eu coloquei aqui um container, seria um quadrado grande. E aí eu vou estar colocando o primeiro parâmetro do meu grid, que seria definir uma linha inicial do meu grid, beleza? Para isso já existe também uma classe do Bootstrap que se chama Row, beleza? Linha.
Aí agora eu estou falando pro navegador, perdão, que vai ter agora no meu layout ali, ele vai ter uma linha, ele vai ter que renderizar uma linha, beleza? Então se eu salvar aqui agora, nada aconteceu, certo? Então vamos lá. Se eu pegar agora os meus elementos aqui e colocar dentro da linha, vamos colocar aqui, continua da mesma maneira, porém você pode ver que agora o meu botão ele se esticou, ele está, né, pegando ali de lado a lado, beleza? Porém ainda está um embaixo do outro, certo? Não é o que eu quero ainda. Então aqui agora dentro da minha linha, que eu criei uma linha, né? Agora dentro da minha linha eu vou especificar como que vai funcionar as coisas dentro dessa linha. E aí para isso eu preciso agora trabalhar com colunas. Lembrando, grid layout trabalha tanto com linhas quanto com colunas, tá? Então eu consigo trabalhar com linhas e colunas ao mesmo tempo, beleza? Então, como é que eu faço para definir agora uma coluna aqui utilizando o Bootstrap? Muito simples. Também vou estar colocando aqui uma div, né? E aí agora eu vou estar colocando aqui uma classe que vai se chamar call de coluna, beleza? E eu coloco aqui, né? Eu vou estar colocando só call, só para a gente poder ver. Então agora eu estou definindo, falando com o Bootstrap, cria na minha página agora uma coluna, certo? E agora se eu vir aqui agora e colocar os meus elementos aqui dentro, o H1, o parágrafo, imagem e botão, agora você pode ver que está da mesma maneira que estava anteriormente, ou seja, nada mudou, né? Beleza. Aí agora, se eu vir aqui agora e colocar uma outra div com a classe call, certo? Salvei, nada mudou. Porém, se eu pegar agora o nosso botão, certo? Colocar o nosso botão e colocar ele dentro dessa segunda coluna, olha só o que vai acontecer. Agora o meu botão ele vai ficar do lado do título, beleza? Por quê? Porque eu defini aqui que vai ter uma linha, certo? Vai ter uma linha que é de lado a lado. Vai ter aqui uma coluna, então vai ter uma coluna aqui, e vai ter aqui depois uma outra coluna. Então, ou seja, na minha linha vai ter duas colunas, certo? Então aqui agora, se eu aumentar aqui minha página e eu inspecionar esse elemento, a gente vai ver agora, ó, que na coluna 1, certo? Você pode ver que está pegando aqui, ó, daqui até aqui, certo? Então, coluna 1. Se eu vir agora, vai ter outra coluna, tá? E aí, no Bootstrap, eu posso colocar quantas colunas eu achar necessário, beleza? Então, se eu vir aqui agora e colocar outra coluna, ó, colocar div, uma classe chamada call, e vou estar pegando aqui, ó, vou estar pegando o meu parágrafo aqui. Olha só, eu vou estar tirando a ordem do navegador, certo? Então, ou seja, o meu parágrafo estava depois do título 1. Porém, se eu colocar aqui na coluna aqui, ou seja, ele vai ser agora o último aqui na minha cadeira de grid, beleza? Então, ou seja, vai ter o meu título, que vai ser o primeiro, vai ter o botão, na verdade vai ter título e imagem, né? Porque não tem imagem aqui, não está exibindo, mas no caso aqui vai ter título e imagem embaixo, certo? Aqui agora vai ter o nosso botão na outra coluna e agora vai ter o nosso parágrafo em outra coluna, ou seja, o nosso parágrafo está no final agora da cadeira de elementos, beleza? Então tudo isso eu consigo fazer utilizando aí, né, digamos assim, colunas aí, o grid do Bootstrap, tá? Na verdade isso aqui é um grid do CSS, tá? Porém o Bootstrap ele apenas deixa mais fácil por conta das classes que já tem predefinidas, beleza? Outra coisa também que a gente consegue fazer seria criar uma outra linha, né? Suponhamos que eu quero ter duas linhas. Então, aqui, classe linha. E aí eu posso estar pegando, por exemplo, essas duas colunas aqui, beleza? E posso estar colocando aqui na segunda linha. Então agora, olha o que vai acontecer. O nosso botão ele desceu, certo? Ele desceu. E o nosso parágrafo também desceu. Então está ficando um do lado do outro. Por quê? Porque aqui é uma linha e aqui é uma outra linha, beleza? Então eu consigo fazer o meu layout da maneira que eu achar necessário, beleza? Justamente utilizando aí o grid layout do Bootstrap, tá? Por isso que eu quero deixar que você entenda perfeitamente o funcionamento disso, porque é através disso que a gente vai começar a montar o nosso layout lá do nosso projeto, tá? Outra coisa também que eu não posso esquecer de mencionar aqui é o seguinte, aqui nas minhas colunas eu consigo estar definindo, né, a largura máxima de cada coluna. Então, por exemplo, vamos só recapitular aqui, ó. Vou tirar aqui essas colunas aqui dessa linha, certo? E vou estar deixando todas as colunas em uma linha só para poder ficar mais fácil o nosso entendimento, beleza? Então aqui está lá um do lado do outro, tá? Porém, o que acontece? Eu quero aqui agora o seguinte,
que a minha coluna que contém o meu título e a minha imagem, na verdade vou tirar essa imagem aqui porque não está aparecendo, então não faz sentido ter ela aqui, certo? Vou deixar só o título, botão e parágrafo. Então suponhamos que eu quero agora que a coluna que tenha o título, eu quero que ela venha tomar, né, toda a largura que ela puder ali, certo? Então, por exemplo, por padrão, quando a gente coloca col, é como se fosse uma coluna automática, ou seja, ela vai aumentar conforme a quantidade de elementos que eu tenho dentro dela. Lembrando, coluna também é um quadrado, tá? É uma caixa. Então, quando coloco o col, eu quero dizer que a minha coluna ali, aquela caixa, ela vai se propagar, vai aumentar conforme a quantidade de elementos que eu tenho dentro dela. Então, só para você poder entender melhor. Se eu vir aqui e repetir aqui o título aqui algumas vezes, você pode ver que a minha coluna, né, ela vai sempre aumentar para baixo, digamos assim, certo? Porém, olha só, aí agora eu quero que minha coluna, eu quero que essa coluna aqui do título, ela venha ter a largura máxima que ela puder. Por padrão, a largura máxima que ela pode, né, que ela no caso vai ter, seria 12 de largura, beleza? Que seria aí, digamos, 100% ali da página, tá? Então agora se eu colocar aqui o traço 12, o que eu quero dizer? Quer dizer que minha coluna ela vai ter ali, né, digamos assim, a largura total ali da minha linha, beleza? Então olha só o que vai acontecer. Se eu deixar assim dessa maneira, você pode ver que agora a minha coluna 12 ela está tomando todo o espaço e os meus outros elementos eles desceram, tá? Então olha só, se eu vir aqui agora e inspecionar, se eu passar aqui o mouse em cima aqui da coluna aqui que a gente criou, então coluna 12. Você pode ver que agora a minha coluna 12 está pegando a largura total aqui da minha página, beleza? Justamente porque eu coloquei agora que essa coluna ela não vai ser mais automática, ela vai ter agora uma largura fixa de sempre 12, ou seja, de 100%, tá? Então se a gente for vir aqui, ó, no inspecionar, você pode ver que a classe col12 ele é uma classe flexível, né? É uma coluna flexível, porém sempre vai pegar a largura total de 100%, beleza? Então, dessa maneira consegue estar criando também colunas, digamos assim, flexíveis e também colunas também estáticas, digamos assim, beleza? Aí você pergunta, tá, Cadu, mas o que significa esse 12 aqui, esse traço 12? Esse traço 12 seria os breakpoints do Bootstrap, beleza? O que seria um breakpoint? Breakpoint, ele nada mais nada é do que algumas regrinhas que você consegue colocar no CSS para conforme a tela, né, foi redimensionada, os elementos eles possam se adaptar àquele tamanho de tela, beleza? Seria algo parecido com isso aqui que a gente já viu, ó. Se a gente for vir aqui, ó, colocar style, coloca o arroba, coloca o media, only screen, dessa maneira, end, e aí eu coloco aqui a regrinha, beleza? Então, eu estou falando aqui para ele o seguinte, que quando a minha tela média tiver ali, né, quando for, né, do tamanho de, vamos aqui, o máximo de altura, digamos assim, vamos supor 725, eu quero que ele faça tal coisa, beleza? Seria essa regrinha. Porém, o Bootstrap, ele justamente coloca essas classes aqui, né, esses breakpoints, né, para facilitar a utilização dessa regrinha, beleza? Então, fica aí como sugestão aí, e caso você não sabia, né, dessa regrinha, beleza? Então aqui eu falo que toda vez, né, que a minha largura aqui, ela vai ter um breakpoint de 100% em tela, independente se for grande, pequena ou média, beleza? Então aqui no caso é aplicado em todos esse tamanho de tela. Ah, Cadu, mas eu quero que agora esse breakpoint aqui, não sei se essa coluna, ela só venha tomar a largura total se ela for, né, de uma tela maior. Se for uma tela menor, eu quero que ele venha, né, ter a largura, perdão, automática conforme antes. E aí para isso o Bootstrap também tem uma classe que seria essa mesma classe, porém especificando a tela, beleza? Então, por exemplo, eu quero que essa coluna ela venha pegar toda a largura quando for em uma tela maior. Então eu coloco aqui uma regrinha chamada o seguinte, uma classe que é col, certo? Da mesma maneira que eu estava fazendo anteriormente, porém aqui eu coloco aqui traço e coloco o tamanho da minha tela, que no caso aqui seria LG para telas grandes, beleza? E aí, logo em seguida, eu coloco agora o meu breakpoint, no caso seria, né, a largura que eu quero. Então, quando a tela for grande, eu quero que ela venha tomar 12 ali, né, que no caso seria 100% de largura, beleza? E aí, dessa maneira, vai estar sendo aplicado já
essa regrinha aqui nessa classe específica. E aí, para funcionar, eu posso estar deixando aqui, ó, como call, como estava antes, que era ficar um do lado do outro, tá? Então, olha só, se eu venho aqui agora e salvar, você pode ver que agora, aqui no meu layout, você pode ver que está um do lado do outro. Porém, se eu aumentar aqui agora, olha só o que vai acontecer. Você pode ver que agora os meus elementos eles começaram, né, a descer. Eles estão embaixo, justamente porque a gente colocou, né, esse breakpoint. Então aqui, ó, breakpoint, call, ele está aplicando, né, o call LG12. E aí vai ter flex também e vai ter aqui uma largura de 100%. Beleza? Então isso aí seria, né, digamos assim, os breakpoints aí, né, justamente utilizando ali o grid layout, beleza? Ah, se eu quero agora que quando ele venha ter, né, digamos assim, quando ele venha ter um tamanho, digamos assim, de tela de tablet, então seria o call-md, eu quero que ele venha tomar ali, sempre ali 80% ali da largura, certo? Então posso estar colocando, perdão, 8, que é, no caso ali seria de 80%, digamos assim, beleza? Então, salvei, então aqui nada mudou, porém, conforme eu aumento aqui minha tela, você pode ver que agora, quando eu faço isso aqui, ele está aplicando esse breakpoint aqui de call MD8, beleza? Se eu inspecionar ele aqui agora, deixa eu só colocar aqui o inspecionar para baixo, para não alterar aqui a formatação. Então agora você pode ver que ele está aplicando o call MD8, beleza? Então, se eu aumentar, ele já, né, voltou a aplicar aqui o call automático, beleza? Então é uma aula bem rápida só para explicar para vocês como funciona aí o grid, beleza? Isso aqui é fundamental porque através disso aqui a gente vai começar a montar ali o nosso projeto, beleza? Então, caso for com alguma dúvida, gente, por gentileza, poste lá no clã a sua dúvida, fala para mim o que você não entendeu, que eu vou ter imenso prazer de poder te ajudar aí e tirar todas as suas dúvidas, tá? Então, outra coisa também para poder finalizar com chave de ouro esse assunto aqui, vamos estar fazendo aqui um exemplo bem simples, beleza? Que seria o que acontece? Eu quero definir o seguinte, que essa linha ele sempre vai ter umas colunas ali fixas, beleza? Então, por exemplo, eu quero que essa linha aqui, por exemplo, eu quero que ela venha ter no máximo ali, né, digamos assim, 2 colunas. Se tiver 3 colunas, eu quero que ela venha quebrar essa coluna para baixo, beleza? Seria algo parecido aí com o wrap lá do Flexbox e também do grid layout, beleza? Então olha só, vamos fazer aqui um exemplo aqui. Então aqui tenho a linha, certo? Ou seja, eu preciso sempre definir uma linha e uma coluna, tá? Para poder funcionar o grid layout, beleza? E aí eu vou estar colocando aqui as minhas colunas. Então, call, aqui vai ter uma div, certo? Vai ter uma classe chamada call, colocando aqui call assim, beleza? Para você ser automática essa coluna. E eu vou estar copiando e colando aqui mais 2 vezes. Então, 2 vezes. Por padrão, a linha aqui, como ele é flexível, certo? Essa linha aqui, ele vai sempre adaptar, conforme os elementos vão entrando, ele vai se adaptando para todos esses elementos caber em uma linha só, beleza? Então, a maneira, né, padrão é dessa forma. Então, beleza. E aí agora, o que acontece? Eu quero falar para ele o seguinte, que ele vai ter no máximo ali tantas quantidades de colunas que vai ter dentro dele, beleza? Para isso, eu vou estar preenchendo aqui, ó, colocar aqui coluna 01, vou estar copiando esse texto aqui e vou estar colando nos demais. Então, coluna 02 e aqui coluna 03, beleza? Então, olha só, vai ficar um do lado do outro, beleza? Porém, agora eu quero fazer o seguinte, eu quero dizer para essa linha que ela vai ter no máximo 2 colunas, beleza? Então, olha só, aqui na frente dessa classe row, a gente vai estar colocando uma outra classe que vai se chamar row-calls, que é de colunas, beleza? E vou estar informando aqui para ele a quantidade que ele vai ter. No caso aqui eu vou estar colocando 2. Então aqui essa classe aqui seria o seguinte, fala linha, você vai ter 2 colunas apenas, beleza? E ao salvar aqui agora, como eu tenho aqui 3 colunas dentro dele, o que vai acontecer? Ele vai permanecer com a coluna 1, coluna 2 e na linha ali, né, um do lado do outro. Porém, a coluna 3 ele vai ter que descer. Por quê? Por causa dessa regrinha que a gente aplicou aqui, tá? Então, olha só, vou salvar. Ao salvar, você pode ver que a minha coluna 3 agora está na parte inferior, a parte de baixo, beleza? Se eu inspecionar aqui agora,
você pode ver que tem a coluna 1, né? Aqui tá certinho. Tem a coluna 2, tem a coluna 3 aqui. Beleza? Então, ou seja, agora tá aplicando essa regrinha aqui na minha linha. Beleza? Então, se eu quiser agora falar que ele vai ter, né, uma coluna só, o 2 agora também vai descer, beleza? E dessa maneira eu consigo estar brincando aí com o grid layout do Bootstrap, beleza? Então é uma aula bem rápida, só para poder demonstrar para vocês, né, essa maravilha que seria trabalhar com grid layout com Bootstrap, e você também entender que é muito fácil trabalhar com grid layout, e é de suma importância você aprender e saber como funciona isso, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e te vejo aí nas próximas aulas.